Não, sem graça. Olá, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, na hora que você estiver assistindo o nosso evento. Espero que vocês estejam gostando das nossas atividades da semana em homenagem à enfermagem, né? A Semana Brasileira de Enfermagem. E a gente tem hoje a convidada especial agora para dar uma palestra para a gente. Vocês estão tendo minicurso, palestras e oficinas. E nessa palestra a gente vai falar sobre a segurança do paciente em oncologia e o papel do enfermeiro. Está aqui a enfermeira mestre Cristina Spena Braga. Ela é mestre em tecnologia de espaço hospitalar, especialista em qualidade e segurança do paciente, em clínica cirúrgica e gerente e coordenadora de segurança do paciente do Hospital do INCA. Então, assim, vai ser uma apresentação bem proveitosa e rica de conteúdo. Espero que vocês gostem. E não esqueçam de assinar a lista de presença que vai ficar aqui embaixo. Ao longo da apresentação, a nossa convidada vai lembrar de vocês da palavra-chave, que vocês têm que preencher essa palavra-chave para garantir o certificado de vocês. Tá? E não esqueçam de comentar e deixar as perguntas lá embaixo para poder o especialista responder e a gente acompanhar as perguntas de vocês. Cristina, muito obrigado por ter topado e participado da nossa semana. Olá, pessoal. Obrigada a você, Jorge, pelo convite, o grupo, por ter feito esse trabalho tão bonito. E parabéns a todos os enfermeiros pela nossa semana, pelo nosso mês. Vamos comemorar estudando, né? Vamos lá. Então, a nossa palestra hoje é sobre segurança do paciente em oncologia e o papel do enfermeiro. Então, o objetivo do nosso encontro é abordar o panorama histórico mundial e nacional da segurança do paciente, apresentar o conceito de segurança do paciente e sua aplicação na atividade do enfermeiro em oncologia e abordar qual o papel desse enfermeiro na segurança do paciente em tratamento oncológico, paciente oncológico. Bem, o panorama histórico da segurança no cuidado do paciente, ele começa com a nossa querida Florence Nightingale, né? Então, todas as referências vêm um pouco dela, quando ela começa lá em 1820, na Guerra da Crimeia, pensar num ambiente salutável, um ambiente que fosse seguro, onde ela começa a pensar nessa questão da ambiência e ela traz para a gente a questão da referência dos lugares que a gente precisa separar os pacientes que são mais graves dos menos graves, dessa primeiro processinho de enfermagem, dessas primeiras avaliações. E em 1869, 1940, a gente tem outro marco, né, que é o Everett Coleman. O Everett, ele é o pai da mensuração do valor em saúde, ele começa a avaliar qual era o valor da saúde, como é que a gente mensura isso. E em 1919 e 2000, a gente já vem com Dona Bedian. Dona Bedian, particularmente, eu trabalho bastante, gosto muito, onde ele separa as instituições, né, os processos em estrutura, todas as falhas, tudo que é relacionado à estrutura, tudo que é relacionado ao processo de trabalho e como é que a gente faz a avaliação desses resultados. Nos anos 70, por volta dos anos 70, a gente tem John Wendert. O John Wendert ele fala das variações injustificadas no setor de saúde, que são aquelas que não são explicadas pelo processo de doença. Ele começa a perceber que dentro das instituições de saúde tem situações que acontecem que não estão diretamente ligadas com aquela doença, aquela comorbidade do paciente. E o grande marco mesmo, a gente tem a publicação em 1999 do Errário Humano, que o Errário Humano ele foi publicado pelo Institute of Medicine, o estudo foi em 2019, a publicação foi em 2000, e ele foi um relatório que ele estimou que ocorriam nos Estados Unidos a cada ano em torno de 4.000 a 98.000 mortes por danos relacionados a erros no cuidado e não que estavam relacionados à doença, que seria mais ou menos a um acidente aéreo jumbo por dia. Então, a gente pensando que um jumbo, ele transporta em torno de 550 a 660 passageiros, né, por decolagem, seria mais ou menos em torno de 660 mortes por dia relacionados a erros que eram cometidos durante a assistência. E ao fazer essa avaliação, esse relatório traz para a gente também que esses erros eles chegam a ser a 8ª causa de morte, superando acidentes automobilísticos, o câncer de mama e a própria HIV.
Então, a gente tem um grande marco da segurança do paciente, de 99 a 2000, que elas traz 4 afirmações que elas deram como base esse relatório, né? Que os problemas dos danos causados por eventos adversos é grave, que isso é uma situação grave, que o principal problema está em sistemas falhos e não em falhas de pessoas, a gente tira a culpa da pessoa e coloca o erro dentro dos processos de trabalho, que a gente precisa redesenhar esses sistemas de trabalho para que eles se tornem mais seguros, e a segurança do paciente deve se tornar uma prioridade dentro dessa política de saúde, dentro dessas instituições. Ele traz também que essa publicação ela trouxe dados de custos gerados, né, por esses eventos adversos ao longo do ano nos Estados Unidos. Então, eu pensando que morre 660 pacientes por dia nos Estados Unidos, eu tenho um custo, ele traz isso para a gente, como um custo de 17 a 29 bilhões de dólares ao ano, um custo bem elevado. E aí, com isso, a gente começa, desde 2000, o mundo começar a pensar em segurança do paciente. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela traz isso para a gente em 2005 como um desafio global, né, em onde que mãos limpas salvam vidas, com um projeto de higienização das mãos para tentar reduzir as taxas de infecção dos hospitais pelo mundo. Essa foi o primeiro desafio global. Em 2007, a gente traz o desafio de cirurgias salvam vida, né? Cirurgias seguras salvam vidas, onde a gente precisa focar nos processos cirúrgicos, na prevenção desses erros e nos danos que podem causar e salvar a vida. E 10 anos depois, a gente tem o terceiro desafio global, que está relacionado à medicação segura. Essa medicação segura, ela é todo o ciclo do medicamento, desde a sua compra, da dispensação, da administração e o pós-uso desses medicamentos, que a gente precisa controlar todos esses processos e transformar esses processos em processos seguros. E no Brasil, como é que a gente traz isso? A gente começa um pequeno movimento que não é tão pequeno assim, em 2004, com a 57ª Assembleia Mundial de Saúde da OMS, onde o Brasil é signatário da Aliança Mundial de Segurança do Paciente. E a gente começa uns pequenos trabalhos, a gente tem trabalhos de entidades que começam dentro desse período, uma entidade que a gente tem da enfermagem que começou um trabalho nesse período foi a Rebraensp, a enfermagem dá um salto, assim como alguns processos da anestesiologia, da parte médica. A própria farmácia, os farmacêuticos, né, sociedades farmacêuticas, eles começam a se organizar nesse sentido. Em 2011, a gente tem o lançamento da portaria 63, que traz os requisitos básicos da funcionalidade desses serviços de saúde no país. Em 2013, a gente tem o lançamento da Portaria 529, que traz para a gente o Programa Nacional de Segurança do Paciente, estão instituindo o programa, quais são os métodos, quais são os objetivos. No mesmo ano, a gente tem a publicação da RDC, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, dizendo quais são as ações de segurança do paciente que têm que ser feitas nos serviços de saúde. Também em 2003, a gente lança os protocolos básicos de segurança do paciente, os 6 grandes protocolos, em comunhão com a OMS também. Em outubro, a Anvisa estabelece o prazo da implantação desses núcleos de segurança, traz nessa RDC também a obrigatoriedade de ter um núcleo de segurança do paciente em todas as instituições de saúde. E aí, em 2014, um ano depois, ela prolonga esse prazo por N fatores, né? Principalmente por conta da dificuldade de algumas instituições estabelecerem os seus núcleos, ela estabelece um novo prazo, ok? Em 2014, ela também lança um documento que é muito importante, que é o documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse documento está disponível no site da Anvisa, é fácil de encontrar. Então, quem tem dificuldade de
implantar o núcleo, por onde começar, esse documento é um documento de referência base. Mas tudo bem. Mas o que é segurança do paciente? O que a gente entende como segurança do paciente? Então, a gente entende como segurança do paciente a redução de riscos dos danos desnecessários associados a uma assistência em saúde ao nível mínimo. Quando eu falo dano desnecessário, eu paro e penso assim: eu tenho dano necessário? É a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Existem danos dentro da nossa assistência que são necessários? Quais são os danos necessários? Quando eu faço uma cirurgia, eu tenho o dano de ficar com uma cicatriz. Por mais que ela seja eletiva uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, eu tenho um dano. Quando eu faço uma punção venosa, eu posso ter um dano da dor desse paciente, porque dói, punção dói. Então, quando a gente pensa nos nossos processos de trabalho, a gente primeiro tem que entender e aceitar que o nosso trabalho causa um dano que é necessário, inerente ao próprio procedimento. E o que a gente tem que evitar é reduzir os danos desnecessários. Por exemplo, se eu sei que numa punção venosa eu vou causar dor, qual seria o meu dano desnecessário nessa punção? Eu ter o extravasamento, de repente, do medicamento, eu ter uma flebite relacionado à punção, ao próprio procedimento, eu fazer uma infecção daquele meu sítio cirúrgico. Então, todos esses são danos necessários. E por que eu penso em reduzir ao mínimo aceitável? Porque a gente entende que a gente nunca vai conseguir reduzir ao zero, porque o nosso trabalho é um trabalho pautado em seres humanos. Quem executa o trabalho são seres humanos, e os seres humanos, eles são passíveis, factíveis de falhas. E o que seria, né, a segurança do paciente nesses serviços de saúde? Eu já entendi que a segurança do paciente no total, mas como é que eu faço a segurança do paciente no serviço de saúde? Então, ela corresponde a ações que têm que ser coordenadas para prevenir danos aos pacientes que são causados pelos próprios processos de cuidados de saúde. Então, a gente reconhece que o nosso processo de trabalho causa dano, causo dano nele, só que eu preciso evitar que o dano seja maior. E esse documento normativo, essas ações coordenadas, elas começam como base, como mínimo que toda instituição tem que ter, os 6 protocolos de segurança do paciente, onde eu tenho como primeira meta identificar corretamente o meu paciente. A segunda, melhorar os meus processos de comunicação entre os profissionais. A terceira meta, melhorar a segurança na prescrição e no uso e na administração desses medicamentos. O quarto, eu preciso assegurar uma cirurgia segura, onde ela seja feita no membro certo, no local certo, procedimento certo e o paciente correto. A quinta meta, mantém a higienização das mãos para evitar as infecções. E a sexta meta é reduzir o risco de queda e úlcera por pressão dentro das instituições. E aí, trazendo essas metas, esse conceito de segurança, o que a enfermagem oncológica e a segurança do paciente tem para melhorar, para trazer, de agregar a esse nosso trabalho? Primeiro, a gente precisa entender o que é oncologia. O que é oncológica, né? O que seria oncologia? Então, oncologia é a área da medicina que trata do estudo diagnóstico, da prevenção e do tratamento do câncer. E o câncer nada mais é neoplasias, tumores que acontecem, sejam eles benignos ou malignos dentro do nosso corpo. Esse termo ele vem de uma origem grega, em que oncos significa massa e logos significa estudo, e no Brasil oncologia também é chamada de cancerologia. O enfermeiro oncológico é o profissional que vai prestar assistência a esse paciente
que está em tratamento do câncer em todas as fases. Ele vai desde o diagnóstico da doença, passando pelas várias fases do tratamento, como a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e outras administrações de medicamentos. O que eu gosto de trazer de diferencial, de repente, da especialidade do enfermeiro oncológico para, de repente, outras especialidades dentro das especializações de enfermagem, é que nós somos reconhecidamente valorizados, entendidos pelas outras categorias que participam e que nós estamos dentro desde o primeiro momento. Então, quando a paciente recebe o diagnóstico, ela tem uma consulta com o enfermeiro pós-diagnóstica, para ela reforçar o que ela foi entendido daquele diagnóstico. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto com as outras profissões. Então, o paciente recebe o diagnóstico do câncer e logo após ele passa para o enfermeiro oncológico, onde ele vai reforçar todas aquelas explicações sobre os possíveis tratamentos que ele tem. Então, a gente acompanha desde aquele momento até o final de vida desse paciente. Além da gente acompanhar de forma assistencial, cabe a esse enfermeiro oncológico atribuições como tomar providências administrativas, né, para liberação e agendamento dos procedimentos de tratamento, além de ter um papel educacional, orientando tanto para o paciente quanto o familiar durante o tratamento. Então, durante todo o tratamento, o enfermeiro oncológico, ele está no agendamento desses procedimentos. Então, isso é um trabalho administrativo que cabe ao enfermeiro por conta de todo o desdobramento do processo doença desse paciente, assim como está sempre orientando seus familiares, tirando dúvidas, sendo uma referência dentro do tratamento oncológico. E aí, como é que eu vou entender esse meu paciente com câncer? Né? Quem é esse meu paciente? Então, câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado dessas células que vão invadir os tecidos. Então, a gente tem uma célula normal que sofre a ação de um agente cancerígeno, pode ser o tabaco, pode ser questões genéticas, a gente tem vários fatores que predispõem ao desenvolvimento de câncer. Eu tenho a proliferação desordenada disso, e ela pode se instalar num órgão específico, ou ela pode ir para outros lugares do corpo. De forma bem simples, tá? É uma célula que se divide muito rápido, tem uma ação muito agressiva e ela forma tumores em vários locais. Os diferentes tipos do câncer correspondem a vários tipos de célula do corpo. Então, quando eu tenho acometimento de tecido epitelial, como pele ou mucosa, esse câncer tem o nome de carcinoma. E quando eu tenho como ponto de partida desse tumor, dessa oncogênese, né, os ossos, músculos ou cartilagens, esse tumor é chamado de sarcoma. O câncer ele pode surgir em qualquer parte do corpo. Entretanto, alguns órgãos são mais afetados do que outros, e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferentes de tumores, que eles vão ser mais ou menos agressivos. Eu trouxe para vocês o panorama, o quadro dos tipos de tumores que são tratados hoje no Instituto Nacional do Câncer, e eles são os mais prevalentes no Brasil. A estimativa de câncer no Brasil no período de 2013 a 2025, então eles são esperados que 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano, então que a gente tenha mais, o câncer cada vez está aumentando mais. E ele tem como destaque a região sul e sudeste, que elas correspondem a cerca de 70% da incidência no país. Tá? Ao todo, foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer, mais incidentes no país, 2 ou mais do que a publicação do ano anterior, que aí se incluiu o câncer de pâncreas e o de fígado. E o tumor maligno mais incidente no Brasil continua sendo o de pele não melanoma, seguido ainda pelo câncer de mama, próstata, cólon de reto e pulmão e estômago.
Queria aproveitar agora aqui, já entrando e atrapalhando, para lembrar o pessoal que está assistindo aí, para quando for preencher a lista de presença, que vai ficar aqui embaixo até 48 horas depois da liberação do evento, a nossa palavra é seguro, tá? Não esqueçam da palavra-chave para preencher a lista, é seguro. Desculpa aí, Cristina, vamos continuar. Não, gente, segurem, vamos lá. E quais são os tipos de tratamento do câncer hoje que a gente tem disponível no país, né? E no mundo também. Então, eu posso tratar esses tipos de câncer através de procedimentos cirúrgicos, através da quimioterapia, a radioterapia, o transplante de medula óssea e o cuidado paliativo. Não necessariamente um exclui o outro, mas você pode começar o tratamento pela cirurgia, vou ali para a quimio, fazer uma rádio, ou você pode fazer a quimioterapia primeiro, fazer a cirurgia, depois voltar à radioterapia, ou dependendo do tipo de tumor, você não vai fazer quimioterapia, apenas radioterapia ou cirurgia, hormonioterapia. Então, esses aqui são as principais locais onde a enfermagem oncológica ela está atuante. E aí a gente começa, qual é o papel do enfermeiro e os tratamentos do câncer? Então, agora eu vou destrinchar um pouquinho para vocês o tratamento, tratamento por tratamento, um a um, para a gente estar discutindo aqui qual é a nossa ação prioritária, visando o tratamento e a segurança do paciente. Vou começar pela quimioterapia. Então, o tratamento do câncer, quimioterapia, o que consiste, né? Ela consiste no uso de medicamentos que matam as células tumorais com a toxicidade. Então, a função desse medicamento, dos quimioterápicos, é serem tóxicos ao nosso corpo para que a gente consiga matar as células tumorais. A quimioterapia, ela pode ser administrada de diferentes formas. Então, eu posso usar ela por via oral, quimioterápicos orais, eles podem ser intravenosos, pode ser intramuscular, subcutânea, tópica, né, na pele, ou intratecal. Então, eu não tenho só... As pessoas têm um conhecimento apenas, às vezes, de pensar que existe uma quimioterapia que é apenas intravenosa, mas eu tenho várias vias de uso do quimioterápico. O enfermeiro oncológico, né? No dia a dia desse enfermeiro oncológico, da assistência, né? O que ele tem que fazer? Ele recebe a paciente após a decisão dada pelo médico. Então, esse paciente ele passa pelo médico, é feito um diagnóstico, esse médico estabelece, oncologista, estabelece qual o tratamento que ele vai fazer, define que é uma quimioterapia e logo em seguida ele vai passar para uma consulta de enfermagem. Nesse momento dessa consulta de enfermagem, que pode ser no mesmo dia ou num outro dia, o paciente ele é acolhido pelo enfermeiro, que realiza a conferência do protocolo do tratamento, checando informações como a identificação do paciente também. Mas o que é importante dentro dessa consulta você ver? Entender o que ele está falando, o que ele entendeu do tratamento, o que ele espera desse tratamento. Então, esse acolhimento ele vai além daquela questão, dessa questão mais de só verificação dos processos de segurança. Eu preciso pegar essa prescrição médica, ver peso e altura, ver doses do medicamento, medicamento de suporte para a quimioterapia. O peso e a altura é importante porque toda a dose de medicamento ela é calculada a partir de um cálculo de área de superfície corporal. Os que não são calculados assim, os quimioterápicos, eles avaliam mesmo o IMC da paciente. Então, a gente precisa saber se esse cálculo está condizente com a dose. Dose dos medicamentos, se cada quimioterápico prescrito está compatível com peso, altura e com a área de superfície corporal do cálculo. Medicamentos de suporte para a quimioterapia são os medicamentos que alguns quimioterápicos precisam que alguns medicamentos sejam feitos antes de se fazer quimioterapia, se faça um preparo, ou aqueles medicamentos que vão ser feitos logo após o tratamento quimioterápico, que é para náusea, vômito, às vezes constipação
ou diarreia, algum relacionados ao efeito da toxicidade do medicamento. Isso garante, por que eu preciso fazer essa consulta? Por que eu preciso ter o enfermeiro inserido dentro desse processo? Porque isso me traz mais segurança nessa administração desses protocolos de tratamento. Principalmente naquilo que o médico fala e o paciente entende, sanar dúvidas que o paciente possa ter em relação àquele tratamento, fazer checagem de tudo aquilo que foi prescrito ou não foi, para que eu possa fazer o agendamento da infusão desse paciente. Outra coisa importante que o enfermeiro faz dentro dessa primeira consulta é a avaliação de que tipo de dispositivo eu vou utilizar para fazer a infusão dessa minha quimioterapia intravenosa, tá? Então, eu preciso que ele avalie essa rede, ele vai fazer a avaliação dessa rede venosa do paciente, e junto com a equipe médica, ele vai escolher a melhor opção para a aplicação desse medicamento. Alguns medicamentos, alguns quimioterápicos, eles não podem ser realizados por acessos periféricos. E aí você precisa de catéteres profundos para fazer a aplicação. Então, antes de eu agendar a infusão, o pré-requisito é que eu peça a instalação de um catéter profundo nesse paciente. E isso é decidido junto com o médico. Ok? E se esse medicamento for feito por acesso periférico, eu avalio essa rede, se esse paciente tem uma boa rede, qual o melhor local, e aí faço a minha evolução. A escolha desse acesso, ela sempre vai depender da rede do próprio paciente, a rede venosa do próprio paciente, como mesmo do medicamento que ele vai fazer infusão, o tempo de tratamento que ele vai realizar, tudo isso entra na avaliação do enfermeiro. A maior parte do tratamento é feito no ambulatório. Então, quando o paciente chega ao centro de infusão, é realizada uma consulta inicial de enfermagem, onde são coletadas todas as informações relevantes a esse tratamento, são dadas as orientações, como possíveis efeitos colaterais, o cuidado que esse paciente vai ter com essa rede venosa, ou com o catéter, se ele já tiver com o catéter instalado, como é que ele vai realizar esses agendamentos, o que muda no dia a dia desse paciente, quando que ele tem que entrar em contato com essa equipe médica ou quando ele tem que procurar os serviços de emergência. Então, dentro desse tratamento, dentro desse centro de infusão de quimioterapia, desse ambiente de ambulatório, eu preciso dos protocolos que são mais relevantes desses básicos da segurança do paciente, né? Eu tenho que ter uma identificação segura desse meu paciente, eu tenho que levar em consideração a minha meta 3, que é medicamento seguro, e a minha farmacovigilância, o risco de queda que esse paciente pode ter. Eu preciso de ter uma comunicação efetiva com todos os membros da minha equipe. Eu tenho que pensar na segurança no uso de dispositivos venosos e principalmente na higienização das mãos. Então, agora eu vou trazer um pouquinho do que é a identificação do paciente no centro de infusão ou num hospital que tenha um ambulatório que faça quimioterapia. Como é que tem que ser feita a identificação desse paciente? Então, a identificação deve ser feita por meio de pulseira de identificação. A pulseira preconizada é a pulseira branca, ok? Pelo protocolo da Anvisa, do Ministério da Saúde. Eu tenho que conferir esse prontuário, se esse prontuário é desse paciente, se as etiquetas produzidas são desse paciente, se as solicitações de exame são desse paciente, com a participação ativa do paciente familiar durante a confirmação da sua identidade. Essa confirmação ativa do paciente é aquele velho protocolo de que eu chego para ele e falo: bom dia, por favor, qual é o seu nome e sua data de nascimento? Por mais que você conheça esse paciente, ele já esteja na 30ª infusão e ele já saiba, ele precisa entender também que esse processo que você toda vez pergunta para ele qual é o nome e a data de nascimento,
ele precisa entender que isso é um processo de segurança para ele e para nós, equipe. Então, as medidas que a gente sugere para ter uma identificação segura é enfatizar a responsabilidade do profissional de saúde na identificação antes da administração desses medicamentos, ok? De qualquer medicamento, às vezes pode ser só um soro, mas a gente precisa sempre confirmar com o que está escrito no medicamento, o que está escrito na prescrição, com o paciente que está sentado ali com a gente. A gente tem que incentivar o uso de pelo menos 2 identificadores, não que é preconizado hoje em termos de normatização, é nome e data de nascimento, para confirmar a identidade desse paciente. Na pediatria, é também indicado a gente colocar o nome da mãe. Que a gente desenvolva formas para distinguir pacientes com o mesmo nome, encoraje esse paciente a participar desse processo de identificação, confirme a identificação desse paciente sempre com a pulseira, prescrição, rótulo do medicamento e desenvolva estratégias de capacitação para identificar o paciente se a checagem da identificação for contínua para todos os profissionais de saúde. Significa que a gente tem que ter uma cultura institucional de que todos os nossos profissionais administrativos, profissionais de saúde, sempre confirmem a identificação desse paciente. Os pontos de atenção. A gente precisa verificar continuamente a integridade desse membro onde está essa pulseira e, no caso de não aceitação da pulseira, por questões religiosas, por questões culturais, a gente recomenda que outros meios de identificação sejam utilizados. Na administração segura do medicamento, a gente tem que ter uma atenção especial dada aos medicamentos de alta vigilância, que são os medicamentos de alto risco, tá? Eles são designados dessa forma porque eles possuem um risco aumentado de provocar danos significativos ao paciente em decorrência da falha no processo de utilização. Lembrando que a prescrição do quimioterápico ela é individual, a dose é calculada individual. Então, ele é considerado um medicamento de alto risco, porque ele é altamente tóxico, a função dele é essa, e a gente precisa ter muito cuidado na administração dele e manter alta vigilância sobre ele. Vou aproveitar agora aqui e interromper mais uma vez a Cristina. Desculpa, Cristina, para lembrar a lista de presença, a palavra-chave é seguro. Só para vocês preencherem, tem aí 48 horas para assistir o vídeo e preencher para a gente gerar os certificados. Obrigado, Cristina. Desculpa. De nada. O tratamento quimioterápico, como qualquer tratamento de administração de medicamento, a gente tem que considerar os 9 certos da administração segura de medicamentos. Esse quadrinho é um quadro fácil de se encontrar na internet, que o ideal é que esteja preso nos setores, onde a gente sempre confirme que o paciente é certo, o medicamento é o certo, a via é certa, a hora é certa, a dose certa, o registro certo dessa administração, se a gente fez a orientação correta desse medicamento, a forma certa e se eu tenho uma resposta esperada desse medicamento correta, ok? O que a gente tem de falha dentro do processo de enfermagem, hoje muito claro, em relação a algumas prescrições, não só de quimioterápicos, mas de medicamentos, prescrições de pacientes internados. E que as nossas falhas estão muito centradas na hora certa, nem sempre a gente consegue administrar um medicamento exatamente naquela hora, principalmente quando ele é um antibiótico, quando o paciente está internado, e a gente não faz, às vezes, tanto um registro certo dessa administração. Que horas realmente ele foi, se ele foi um SOS, se ele não foi um SOS, se ele é de rotina. Enfim, essas são as principais falhas que eu vejo acontecer na prática. E aí, quando eu faço um quimioterápico e aí eu tenho uma reação adversa ao uso desse medicamento, que já isso é um dano que já está subentendido dentro do tratamento, eu tenho um processo de farmacovigilância. Que a farmacovigilância, ela nada mais ela tem por objetivo contribuir para a avaliação dos benefícios dados relacionados à efetividade dessa droga. Então, eu preciso ver, depois que essa droga foi para o comércio, já foi comercializada, quais são outros efeitos colaterais que ela está me dando, que de repente não estão previstos em bulas, ou então
observar aqueles que estão previstos em bula, mas que estão acontecendo com uma maior frequência do que foi realizada na pesquisa. E aí tudo isso fica muito claro como um trabalho que tem que ser feito em conjunto com toda a equipe, quando a gente observa quais são as reações adversas, sejam elas na hora da infusão do medicamento ou são aquelas de toxicidade pós-infusão. E aí, relacionado ao risco de queda, dentro da central de quimioterapia, a gente precisa ter como medidas sugeridas identificar quem é esse meu paciente, orientar esse paciente a não levantar da poltrona ou da cadeira sem o auxílio de um profissional. Por quê? Porque ele vai estar com alguns com bomba infusora, com acesso venoso, o próprio medicamento ele pode causar hipotensão, né? E aí a gente, na hora que o paciente levanta, ele tem um risco, ou ele perdeu o equilíbrio dentro do banheiro. A gente precisa disponibilizar equipamentos de auxílio à marcha, caso esse paciente precise de um auxílio à marcha. Eu preciso criar um ambiente físico que minimize o risco de ocorrências de queda. Então, eu ter barras de segurança no banheiro, corrimão nas escadas, fita antiderrapante, orientar esse paciente a não vir para o centro de difusão de salto alto, a não vir com sapato, mas um chinelinho que escorregue, enfim. E os pontos de atenção é que eu tenho que orientar esse profissional de saúde a comunicar e registrar essas quedas e implementar essas medidas para a gente minimizar o risco de queda dentro dessas unidades, né? A comunicação efetiva. A comunicação efetiva entre os profissionais de saúde dentro de um centro de difusão, além de ser daquilo que eu falo e daquilo que você me entende, eu preciso sempre verificar se os formulários onde estão sendo realizados os registros do paciente estão lá. Esse meu prontuário ele tem que ser muito bem escrito. Eu preciso ter data e hora, principalmente das infusões, dos horários das infusões do medicamento, a hora que eu tive troca de medicamento, a hora que eu comecei minha praqueter, a hora que eu comecei meu processo quimioterápico, o que aconteceu, se o meu paciente ficou bem, se teve alteração de acesso venoso. Não posso usar abreviaturas que não sejam padronizadas. Realize um registro de modo completo e objetivo, desprovido de impressões pessoais, então ele tem que ser uma coisa mais concisa. Seguir um roteiro de registro é super importante, é muito bom quando a gente tem uma central de quimioterapia, que os enfermeiros têm um padrão de registro, então fica muito mais fácil a gente comparar o paciente de um dia para o outro. Colocar essa identificação também do profissional é muito importante. Pontos de atenção que a gente traz é a questão da padronização do registro. As prescrições verbais, elas são muito comuns, principalmente quando o paciente tem alguma intercorrência. Ele começa a fazer uma reação anafilática ao medicamento. Então, às vezes, se você não tem um protocolo estabelecido, é muito interessante que ao ligar para o profissional médico e ele prescrever, você faça a checagem, né? Que é aquela repetição em voz alta, o nome completo da paciente, a dose, o emissor, ele fala e você repete tudo que ele falou e valida isso na evolução. Então, esse é o protocolo de prescrição verbal, em que a gente repete o que o médico está falando, ou outro profissional esteja falando, para confirmar a dose que vai ser feita do medicamento ou de algum exame que seja coletado. A segurança no uso dos dispositivos, a gente precisa. Aquele paciente que tem acessos profundos, que é aqueles que vão para casa, que tem um PIC, ou que tem um catéter totalmente implantado, ou um semi-implantado, a gente precisa que esses profissionais, né, esses pacientes, fiquem cientes que eles não podem mexer nas conexões, principalmente durante a infusão. Se eles quiserem alguma coisa, precisa chamar um enfermeiro ou um outro profissional de enfermagem. A gente precisa identificar os catéteres arteriais, dos venosos, intratecais com cores diferentes para garantir o manuseio, principalmente os intratecais. Os intratecais são os de maior vigilância, porque se eu faço uma administração errada, eu levo esse paciente a óbito. Evite a utilização de injetores laterais nos sistemas arteriais, venosos, periféricos, né, para a gente reduzir também a infecção. Realize sempre a higienização das mãos.
realizar a desinfecção de todas as conexões de catéter com álcool, com gás e álcool, fazendo aqueles 3 movimentinhos, aquele que a gente aprendeu na faculdade. Verificar todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de realizar as reconexões, para a gente não reconectar nas vias erradas, ok? Padronizar as seringas específicas e sistemas de fusão, conexão lower lock para administração de medicamentos. Isso é muito importante para o setor de compras. Então, quando a gente padroniza na nossa instituição que todas as seringas têm que ser lower lock, que todas as nossas conexões têm que ser lower lock, isso facilita muito, isso traz uma segurança ao processo, ok? Incentivar o paciente, seus familiares a participar da confirmação de tudo que acontece, dos medicamentos, o que está entrando, ele saber que cor, às vezes o paciente não sabe o nome, mas ele grava a cor do medicamento. Então, quando vem o medicamento errado, não, minha filha, esse meu medicamento é o amarelo, não é o vermelho. Ah, o meu medicamento é uma bolsinha pequena, não é essa bolsa grande. Então, a gente precisa muito que eles participem como barreira desses processos. A higienização das mãos é obedecer os 5 momentos, né? Que é antes de tocar o paciente, antes de procedimentos limpos e assépticos, após a exposição, risco de fluidos corporais, depois de tocar o paciente, depois de tocar o ambiente do paciente. O que acontece que a gente vê muito em pesquisas, que geralmente, a gente entra no quarto, a gente não higieniza a mão, com álcool gel, mas quando a gente sai desse procedimento, após a realização do procedimento, a gente acaba fazendo a higienização. Então, a gente se protege, mas não protege o nosso paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento, é uma questão de mudança de cultura a nível de Brasil. Bem, agora eu vou falar do tratamento da cirurgia oncológica em si. Lembre-se, a palavra-chave é segurança, para colocar lá a lista de presença, hein? É legal, isso aí. Lembrei! Vamos lá. Então, voltando, acabamos o procedimento quimioterápico, uma das linhas de tratamento e toda a atenção que a gente tem que ter. Então, a gente vai agora para a cirurgia. A cirurgia oncológica é um tipo do tratamento do câncer que consiste nessa retirada do tumor através de procedimentos cirúrgicos, né, do corpo desse paciente. Quando ela está indicada, a sua intenção é remover totalmente o tumor. Ou então, por exemplo, quando ela não está indicada por uma função de tratamento, ela tem uma função paliativa no sentido de melhoria de qualidade de vida ou numa melhoria de redução. Por exemplo, se a paciente tem um tumor no local que é muito fétido, que é uma coisa que traz um constrangimento para ela, a gente pode pensar numa cirurgia que tenha esse fim, não de tratamento. Então, o enfermeiro cirúrgico oncológico, ele está envolvido nos cuidados desde a pré-cirurgia, no intra e no pós-operatório. Dependendo do tipo de câncer, do tipo de cirurgia, dos tratamentos anteriores, desse déficits fisiológicos pré-existentes do próprio paciente. Então, esse cuidado de enfermagem do paciente enfermeiro cirúrgico oncológico, ele cuida de todo esse processo cirúrgico desse paciente. Até a alta, né? Então, aonde que esse meu enfermeiro... Eu já sei que o meu enfermeiro oncológico, ele tá lá na minha central de quimioterapia, ele tá lá desde o diagnóstico da paciente. Mas o meu enfermeiro cirúrgico, ele tá, além de estar também, ele pode estar pós-diagnóstico também, principalmente se a primeira linha de tratamento dessa paciente for cirúrgica, ele tem que estar inserido nesse meu setor de internação para fazer a internação dessa paciente, para fazer a orientação desse pré dessa paciente, para olhar todos esses exames, ver se os termos estão corretos, para confirmar termos de consentimento, estão todos assinados, para confirmar se essa minha paciente tem noção do que ela vai fazer, minha paciente ou meu paciente. Esse enfermeiro, na unidade de internação, ele dá continuidade ao trabalho do setor de internação em confirmar tudo que foi feito, em preparar essa pele dessa paciente, em fazer a orientação, mais uma vez, desse pré-operatório, identificar alguma coisa que não foi vista. Uma coisa que também é muito, muito legal e que tem crescido bastante é a visita pré-operatória do enfermeiro do centro cirúrgico, que participa
ele não é um enfermeiro com especialidade de cirurgia oncológica, mas ele é um enfermeiro que faz parte desse processo, e ele é um enfermeiro especialista, né, em centro cirúrgico, né? A gente tem uma especialidade maravilhosa disso. Então, essa entrada da visita pré-operatória, ela me garante em torno de 90% de sucesso de qualquer problema que pode ter, que possa vir a ocorrer dentro do centro cirúrgico, tipo de erros de documentação, erros de marcação, tudo isso. Essa visita pré-operatória do enfermeiro traz uma qualidade de assistência que é, assim, o nosso, eu posso dizer para mim que lá no INCA é nosso padrão ouro. E também outra coisa importante também é a admissão no centro cirúrgico ser realizada por esse enfermeiro, porque esse enfermeiro admite esse paciente, coloca ele na área de pré-cirúrgica, na sala de pré-cirurgia, e aí ele faz toda a confirmação, vê se os exames estão ali, se todos os processos cirúrgicos estão ali, se a paciente, mais uma vez, está ciente, antes que a paciente tome um pré-anestésico. E aí eu consigo promover uma internação mais segura para esse meu paciente com câncer. Ok? Dentro das metas que eu posso pensar dentro da cirurgia, a gente já falou da identificação, que se mantém a mesma. Eu preciso ter o controle desses medicamentos, principalmente aqueles que ficam junto com o anestesista, mas essa é uma função muito do anestesista, por isso que eu não trouxe isso para gente. Eu tenho que ver se esse paciente tem um risco de queda, porque eu tenho que manter o meu ambiente seguro, grades elevadas, a paciente pode acordar da anestesia mais agitada. Eu tenho uma comunicação efetiva entre os meus profissionais, o uso seguro de dispositivos também, eu tenho que ver se aquele acesso que o meu anestesista funcionou, ele está pérvio. A minha higienização dentro do centro cirúrgico é muito importante, e aí a gente foca no protocolo de cirurgia segura. Então, a gente tem como medida preventiva, né, que a gente estimule essa comunicação entre os membros da equipe, dentro do centro cirúrgico, entre o processo de internação e pré-internação, que a gente identifique corretamente o paciente e oriente para participar da marcação do local da intervenção cirúrgica. Gente, isso aqui previne muito erro de lateralidade e muito erro na oncologia. Além da lateralidade, a gente às vezes tem problemas de sítio de cirúrgicos, às vezes um sítio cirúrgico, né? Uma área, por exemplo, da mama. No quadrante superior esquerdo, eu vou fazer uma retirada de um carcinoma, mas no outro é de um fibroadenoma. E aí, na mesma mama. Então, isso é muito importante, o paciente ter noção o que ele vai operar em cada sítio de marcação. Verificar se o prontuário pertence àquele paciente, se os procedimentos cirúrgicos anestésicos planejados estão concomitantes, se eles estão anotados, se estão feitos de forma correta. Isso a gente faz muito na visita pré-cirúrgica, assim como no centro cirúrgico. A gente confirma se os materiais são imprevisíveis para salas, principalmente se o paciente tem uma alergia a látex, que tem um outro processo de arrumação de sala. E a questão da lista de verificação. Então, a lista de verificação é a lista da campanha da cirurgia segura da OMS, onde que a gente tem que o circulante de sala, isso é uma função mais do circulante de sala do que do enfermeiro do centro cirúrgico, em alguns lugares, que a gente tem que verificar antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair de sala, eu tenho que checar itens para saber se eu estou fazendo a cirurgia correta, se tudo que foi planejado para aquele paciente está previsto, se todo o material estará organizado, se aquele meu paciente tem alguma suspeita de ter uma hemorragia, se aquela cirurgia vai ser difícil, enfim. E registrar no prontuário que foi realizada a lista de verificação. A marcação cirúrgica deve ser feita clara e sem ambiguidade, ela tem que ser muito clara, é aqui que eu vou operar. O local é marcado em todos os casos que envolvam lateralidade, múltiplas estruturas
ou múltiplos níveis. Foi aquilo que eu falei da mama. Eu preciso, se eu vou operar mais de um quadrante de uma mama com coisas diferentes, com diagnósticos diferentes, né? Os tumores são diferentes, então eu preciso ter uma marcação diferente. Se houver recusa do paciente demarcar, a gente vai ter que criar um outro mecanismo disso, tá? E ver uma coisa muito importante: se os termos de consentimento estão todos assinados pelos profissionais e pelo próprio paciente. No pós-operatório, a gente tem que estar muito atento à deambulação precoce desse paciente, que hoje é preconizado que hoje não se faz mais profilaxia com anticoagulante. Então, pelo menos na minha instituição, não seguimos mais esse protocolo. Então, o que se segue é a deambulação precoce, e aí a gente tem que ter cuidado com o risco de queda, com as questões de hipotensão. A gente tem que ter noção, atento aos sinais de hemorragia, ao controle de dor dessa paciente. Através da avaliação, a gente usa muito a escala de EVA, né, que é a escala preconizada na instituição. Avaliação do risco de queda, registro adequado e um plano de alta multiprofissional para esse paciente, para que ele tenha uma boa recuperação cirúrgica. Essa é uma das escalas que a gente sugere para uso, que é a de Morse ou então a de John Hopkins. Cada instituição usa a sua. E aí o próximo tratamento é a radioterapia. A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes para destruir as células do tumor e impedir que elas se multipliquem, né? A gente tem a radioterapia externa, que é a teleterapia, que a radiação é feita por um aparelho do lado de fora do paciente. O paciente ele fica deitado e as aplicações geralmente são diárias. E a bracterapia, a gente, você coloca aplicadores dentro do corpo do paciente e aí você coloca uma fonte que sai de um aparelho, percorre por um catéter e entra lá na área que tem que ser tratada, ok? Esse tratamento ele é feito ambulatorial e ele pode necessitar de uma anestesia. Geralmente os pacientes são anestesiadas, é muito difícil um local que não faça sedação, e geralmente uma vez por semana, que dura mais ou menos 3 semanas. A bracterapia é utilizada para os tumores ginecológicos. Então, a gente tem na teleterapia, que é aquela que é feita pela máquina externa, uma primeira consulta médica, depois a gente faz a programação do tratamento, que é feito pelo radioterapeuta, a física médica vem e faz os cálculos, e aí é feita a aplicação, através de telas, marcação da pele, enfim. Alguns centros de radioterapia, né, que fazem teleterapia, eles possuem a consulta de enfermagem como uma das etapas de atendimento desse paciente. Então, alguns centros, por exemplo, a paciente passa pela consulta médica, no dia da programação, depois da consulta médica, desculpa, ela tem uma consulta de enfermagem para ir para a programação, ok? Aí nessa consulta de enfermagem é feita a avaliação da pele dessa paciente, o que ela entendeu, a orientação do que vai ser feito o tratamento, as orientações de prevenção de radiodermites, enfim. A enfermeira da radioterapia ela deve programar também consultas de controle de tratamento para prevenção ou tratamento de possíveis radiodermites, né? Que são aquelas queimaduras causadas pela radiação. Como é que é feito isso? O paciente chega a fazer o tratamento, ele recebe um cartão com o nome dele, o aparelho que vai ser feito, o nome do médico, o dia. Durante a aplicação, o paciente fica sozinho na sala, é posicionado na mesa, o técnico fica vendo ali por um monitor. Após isso, o paciente sai da sala com o técnico e ele não pode sair da sala sozinho. Ele fica na mesa, ele não pode levantar da mesa sem a ajuda do técnico, porque a mesa é bem alta. A máscara ou molde de cada paciente fica guardada na sala do aparelho para ser usado sempre que ele vier receber a aplicação. Dentro da teleterapia, o que a gente precisa dos protocolos é a identificação do paciente através de cartão com foto. Então, esse paciente é preconizado pela segurança segurança de radiação, né? Que a gente usa esse cartão com foto para a gente identificar esse paciente. Eu preciso ter uma comunicação efetiva e a higienização das mãos. A bracterapia, ela passa por uma consulta médica. Obrigatoriamente, ela tem essa consulta com a enfermagem. Depois, ela passa pela consulta com anestesia, com anestesista, que é como se fosse um
um pré-anestésico, né, uma vista pré da anestesia, e o planejamento para o procedimento. Então, no dia do tratamento, a paciente ela deve vir em jejum, sendo a pelve a área tratada, que é ginecológica, ela coloca uma sonda, então eu tenho que ter segurança de ser bem, né, os procedimentos de higienização das mãos, de colocação de procedimento invasivo, é calculada a dose desse paciente, nesse momento o paciente fica sozinho na sala, ele fica olhando pelo monitor depois que ela é sedada, no final ela é retirada dos aplicadores, ela sai da sala e fica numa salinha de recuperação pós-anestésica, e é liberada assim que passa todos os efeitos da anestesia. Então, aqui a gente precisa usa os protocolos de identificação, medicamento seguro, risco de queda, comunicação efetiva, segurança no dispositivo de venosos, higienização das mãos e cirurgia segura. O tratamento de medula óssea é o transplante de medula óssea, né? Isso é feito para as células de sangue leucemia, consiste na substituição dessa medula. Esse transplante pode ser autogênico, ou pode, quando é do próprio paciente, autogênico, ou pode ser halogênico, quando vem de um doador. Pode ser feito também quando a gente coleta as células do cordão umbilical. E esse paciente que faz a transplante de medula, ele tem longas internações hospitalares. Eu tenho que fazer a aplasia medular dela, isso é, eu tenho que zerar toda a medula dele para que ele consiga fazer o tratamento. Ele é um paciente altamente suscetível à infecção. Eu tenho uma polifarmácia ali, então ele faz múltiplas medicações e tem um alto risco de infecção. No transplante de medula óssea, além de todos os protocolos já citados, como esse paciente fica muito tempo internado, a gente também tem que estar atento ao protocolo de lesão por pressão. Que a lesão por pressão é uma lesão na pele ou em tecidos, estruturas subjacentes, geralmente localizada sob uma proeminência óssea, enfim, resultado de cisalhamento, do repouso excessivo. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para a ocorrência de úlceras de pressão orientada. Então, a gente precisa ter uma avaliação periódica desse paciente que vai ficar, que tem um risco de lesão por pressão, que fica muito tempo internado. Eu trouxe 2 escalas para mostrar para vocês, que é umas escalas que são utilizadas pela enfermagem. Eu tenho tanto a escala de Braden como a escala de Norton, que pode ser utilizada. Na minha instituição, a gente usa a de Braden. As medidas que a gente sugere para a prevenção de lesão por pressão é aquilo: proteção de pele, manter os lençóis secos e úmidos, os dispositivos de elevação têm que ser utilizados, hidratar bem essa pele, realizar mudanças de decúbito, incentivar a mobilização no leito quando possível, utilizar superfícies de alívio da carga para minimizar e providenciar o colchão de casca de ovo para pacientes acamados. A segurança na dispensação de alimentos no período de internação é muito importante desse paciente, porque ele pode ter uma infecção gastrointestinal, então essa alimentação ela tem que ser muito segura. O planejamento do cuidado da enfermagem é muito importante para você entrar no quarto desse paciente, para você evitar entrar e sair, porque você precisa se paramentar para entrar dentro desse quadro desse paciente no período de transplante. No momento, na época da aplasia, que é antes do transplante. O apresamento de enfermagem também seguro, para a gente pensar na polifarmácia. A comunicação efetiva nas passagens de plantão, a gente tem que ser muito objetivo naquilo que a gente tem para falar nessa passagem de plantão, para que algumas informações importantes não se percam, principalmente relacionadas à condição do paciente, os medicamentos que ele utiliza, os resultados de exames, o tempo que se previsto para ele ficar internado, as recomendações de cuidado. E no caso, quando você tem uma criança, é importante que você sempre oriente esse familiar, tudo que está sendo realizado, para que você tenha ele como uma barreira de segurança. E registre as informações de instrumento padronizado na instituição para que a comunicação seja efetiva e segura. O cuidado paliativo, que é a nossa última linha de cuidado, são os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa que está numa situação grave em final de fim de vida. Então, o objetivo dele é promover qualidade de vida ao paciente e de seus familiares,
através da prevenção de alívio do sofrimento e da identificação precoce de possíveis sintomas que podem vir a ser tratados dentro do processo de adoecimento desse paciente. O enfermeiro paliativista, ele atua, diferente dos outros enfermeiros, ele já tem uma deliberação interdisciplinar, então a linguagem ela é interdisciplinar, não é multidisciplinar, então eles deliberam junto com o cuidado desse paciente, junto com outros profissionais, buscando sempre o conforto, a redução do conforto e a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, dentro desse cuidado paliativo, a nossa grande preocupação é o controle eficaz dessa dor, ter cuidado com esse medicamento de alta vigilância, porque a gente faz um uso grande de morfina, de sedativos, de outros opioides. Atendimento em domicílio, como é esse cuidado seguro dentro da casa desse meu paciente. A segurança com catéteres e sondas, que às vezes esse paciente é altamente invadido, ele tem sonda, ele tem gastrostomias, ele tem ostomias. O tratamento de ostomias, lesão por pressão, que é muito comum esse paciente ter lesão por pressão, por conta da perda de peso, perda de massa óssea, e o atendimento a grandes emergências. Então, dentro de todos esses protocolos que eu já apresentei a vocês, o lesão por pressão, dentro deles, continua sendo de grande relevância a prevenção desse protocolo de lesão por pressão. Eu não vou repetir, mas dentro do cuidado paliativo, uma grande preocupação de segurança é a prevenção de lesão por pressão. Eu trouxe para vocês a administração segura de sangue para a gente encerrar por hoje, porque em todos esses tratamentos, em algum momento, esse paciente pode receber e necessitar de hemocomponente. Então, por favor, doem sangue sempre que vocês possam. Os nossos bancos de sangue estão super desabastecidos, principalmente o Instituto Nacional do Câncer. A gente precisa de doadores. Então, vamos lembrar da chave para poder preencherem lá, seguro. E é sempre importante mesmo, a gente sempre está falando, né, Cristina, da doação de sangue, a campanha. A gente estava com um problema serinho aí perto do carnaval, que é quando geralmente reduz a ida das pessoas para doarem sangue, porque a galera vai curtir o carnaval, né? Enfim, então, gente, paciente oncológico faz muito uso de sangue, então a gente precisa que vocês doem. Vamos lá. Então, a administração segura do sangue, ela é a administração intravenosa do sangue total, a gente pode usar o sangue total, né, ou hemocomponente. É mais comum a gente fazer transfusão do sangue total, né? Então, é de um indivíduo doador para um outro que é receptor. Está indicada para pacientes que sofrem perda sanguínea significativa ou alterações hematológicas, que é no caso do meu paciente, decorrente da doença ou de algum procedimento. A infusão só poderá ocorrer após a confirmação da identidade do paciente e sua compatibilidade com o produto. Então, a gente tem todo um processo de segurança dentro das agências transfusionais, onde se faz toda vez antes de se fazer o médico faz a prescrição e a solicitação daquele hemocomponente. O funcionário da agência transfusional, ele vai fazer a prova cruzada daquela bolsa, executa todos os procedimentos de segurança, e aí cabe a nós a administração. A administração deve limitar-se sempre que possível ao componente sanguíneo que o indivíduo necessita, então que a gente não faça milhões de bolsas daquele paciente. Por exemplo, eu faço sangue, plasma, então isso é uma prática que não se usa mais. E é porque a gente evita que esse paciente tenha... O problema não é, às vezes, aquela reação, mas como ele vai precisar de outras transfusões, ele vai se tornando resistente, o organismo dele fica resistente às próximas bolsas, e aí você aumenta o risco dele fazer uma reação grave relacionada à transfusão sanguínea. Então, as medidas de segurança, eu sempre preciso... Uma coisa que, às vezes, a gente peca, e aí eu posso falar enquanto enfermeira, é a questão da dupla checagem antes de iniciar a infusão. Então, a gente precisa confirmar a identificação desse paciente, confirmar a prescrição, confirmar o rótulo do hemocomponente antes da administração. Está verificando, essa verificação deve ser 2 vezes antes de iniciar a infusão. Então, você faz
no momento que a bolsa chega e logo após que você prepara a bolsa. Pelo menos o protocolo da minha unidade é assim. Mantém o sangue em alguns componentes por no máximo 30 minutos, a gente não pode perder essa bolsa. Lembrando que bolsa de sangue é um recurso esgotável, então ele não é inesgotável, ele é esgotável. Depois que eu perco essa bolsa vai para o lixo. Aquecer hemocomponente é uma coisa que não é uma prática em enfermaria, quem tem que fazer isso é a agência. Eu não sei se isso ainda existe em alguns outros hospitais, mas o correto, a boa prática, ela já vinha em temperatura direto para ser hemotransfundida. Sinais vitais é muito importante para a gente não perder essa bolsa e para esse paciente não fazer uma reação grave. Avaliar a permeabilidade do catéter venoso também é muito importante. Fazer a hemotransfusão numa via exclusiva. Uma coisa que a gente pede muito em oncologia, às vezes quando o nosso paciente vai para outro lugar, é que se ele não seja... se ele tem um catéter totalmente implantado, seja ele totalmente implantado ou semi-implantado, em que não se faça a hemotransfusão nesse catéter, tá? Porque o risco de obstrução é altíssimo e aí o paciente perder esse catéter. Permaneça sempre junto ao paciente naqueles 15 minutos de infusão e observar as reações adversas. E se ele tiver uma reação adversa, você precisa fazer a notificação dessa reação adversa à agência transfusional. Cada instituição ela tem o seu próprio protocolo. Na minha instituição, essa notificação é online, mas tem lugares que ainda é em papel, então é muito importante para o hemoterapeuta, que é o médico lá do banco de sangue, saber que esse paciente teve uma reação para que a gente não prepare melhor a próxima bolsa, uma próxima hemotransfusão que ele precisar. Se ele tiver alguma intercorrência, eu preciso interromper essa hemotransfusão. Eu entro em contato com o meu médico, lavo e verifico se eu vou desprezar aquela bolsa ou não. Eu comunico imediatamente ao médico, eu mantenho a infusão por no máximo 4 horas, é o máximo que eu posso hemotransfundir. Já me perguntaram assim, Cristina, eu posso transfundir em 20 minutos? Eu geralmente transfundo de 30 a 1 hora. É muito difícil, às vezes, você conseguir uma veia no paciente oncológico que você transfunda ele gostoso assim. Então, você precisa também ter noção de que aquela veia é um acesso venoso que não aguenta muita pressão, o sangue é viscoso. Então, você precisa sempre controlar esse tempo. Pode fazer a solução sanguínea, a solução salina para manter esse acesso. E eu vou desprezar essa bolsa de sangue sempre no lixo infectante, né? Nunca vou desprezar ela no lixo comum, para ela ser incinerada. O ponto de atenção que eu tenho que fazer é o seguinte: são raros os casos que se transfunde sangue em bomba de infusão. Mas se isso for acontecer por algum motivo, né? Então a gente tem que estar atentas à questão da hemólise. Existe uma bomba específica para isso, para transfusão de sangue. Não é aquela bombinha que a gente faz solução enterais, né? Então a gente tem que ter uma bomba específica para isso na instituição. Certifique-se de que o paciente declarou consentimento para infusão de sangue de hemocomponente. O termo de consentimento é uma segurança do profissional de saúde, principalmente do prescritor e de quem administra, que aquele paciente estava ciente que ia receber um hemocomponente e todo o risco relacionado àquele procedimento. Lembrando que todo procedimento tem um risco associado. Né? Os procedimentos cirúrgicos têm um risco associado, a quimioterapia tem um risco associado, o hemocomponente, todo o nosso procedimento tem um risco de alguma coisa dar errado. Então, esse paciente ele precisa estar ciente e assumir esse risco junto com a gente. E aí a grande pergunta é, a gente faz tanta coisa certinha, tem protocolo para tudo, e aí a pergunta é, por que a gente erra? Por que a gente falha? Né? Eu tenho que entender que o erro, né? Esse termo erro, ele vem de uma falha de uma ação planejada em alcançar seu resultado intencionado. Aplicação de um plano incorreto. Por exemplo, eu tinha intenção de fazer um acesso periférico e perdi o acesso. O paciente fez um hematoma horroroso. Eu fiz uma ação planejada, mas o negócio deu errado. E ele pode ser também um desvio entre o que foi feito e o que deveria ter sido feito. Então, eu tenho uma falha na execução.
Por exemplo, eu deveria ter higienizado as minhas mãos e botado o meu EPI correto para entrar no quarto do meu paciente imunossuprimido. E aí eu não fiz. Eu deveria ter sido feito ou deixei de fazer. Então a gente tem os erros. Quais são os fatores que podem levar a gente ao erro? São os fatores ambientais, barulho, agitação, calor, alguns estímulos. A gente tem os fatores fisiológicos, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com sobrecarga, eu estou doente. E tem os fatores psicológicos, eu estou com tédio, eu estou frustrada, eu tenho ansiedade, eu tenho estresse, e eu estou lá cuidando do outro, né? Então, esses fatores que estão relacionados ao fator humano, é o que a gente fala, e aos fatores ambientais, que podem levar um profissional a errar, mesmo que eu tenha todo o processo bem definido. E aí, quando a gente tem um processo que eu tenho falha dentro dele, essa é a teoria do queixo suíço. Eu tenho as falhas que são latentes, que é uma combinação de fatores que deram origem a um problema. Então, eu tinha que amputar o pé esquerdo. O equipamento de raio-x estava com defeito. Eu não fiz uma anamnese direito. Eu tive um laudo equivocado. Eu tive uma falha no exame de raio-x. A equipe em múltiplas salas, atendendo todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu tive uma iluminação inadequada. Eu tive uma recusa em fazer o time-out. O médico falou, não vou fazer, vamos embora. Eu fiz uma troca de procedimento e aí, em vez de amputar o pé direito, eu amputei o pé esquerdo. Então, quando a gente fala na teoria do erro, na teoria do queixo suíço, que é relacionado às falhas, é isso. As minhas barreiras não foram suficientes para evitar que o meu pé esquerdo fosse amputado no lugar do pé direito. Então, a gente tem falhas que são relacionadas a processo e temos falhas que são ativas, que são os atos inseguros cometidos por quem está em contato direto com o sistema, que é o deslize, o lapso, o engano. Aí vem as questões de negligência, imperícia, imprudência, onde você tem um processo correto e aí a pessoa não quis, você tem todo o processo de cirurgia correto, aí chega no centro cirúrgico, o médico não faz time-out. E aí opera no lugar errado. Um exemplo. E aí eu trago como consideração final para a gente encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Espero, assim, eu acho que eu falei, não sei se eu falei muito rápido, mas a gente pode marcar, vocês podem me procurar. O enfermeiro oncológico, que eu queria deixar isso muito claro, é que o enfermeiro oncológico, ele está presente em todas as etapas do tratamento do câncer, onde sua prática diária deve estar, na sua prática diária, ele tem que estar atento a todo o seu processo de cuidado. E ele, a gente querendo ou não, em alguns momentos nós ficamos muito estressados na vida diária com isso, é entender que nós somos barreira e evitamos danos desnecessários ao paciente. Então, quando a gente faz a análise do processo, quando a gente interna um paciente que passou por um monte de gente, ninguém viu aquilo, a gente olha e parece que a impressão que dá é que ninguém está trabalhando direito, só a gente. Mas, na verdade, é porque nós somos barreira, porque nós somos o produto final desse paciente. Nós somos os guardiões, que palavra bonita, desse cuidado. Ele é cansativo, nem sempre ele é glorioso, mas ele é muito gostoso quando você tem um retorno desse paciente, quando você tem um retorno desse cuidado e quando você tem um reconhecimento de toda uma população, entendendo o quanto você fez diferença na vida dela, o reconhecimento social de que quando você está lá, o processo é mais seguro, ele é mais eficiente e ele traz mais qualidade. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu estou deixando o meu e-mail, esse é meu link do Instagram, vocês podem me procurar por lá. E muito obrigada. A gente que agradece, Cristina. Muito legal essa apresentação, essa parte toda da segurança, paciente oncológico, muito maneiro. Eu acredito que devam ter aprendido bastante coisa hoje nesse encontro aqui. Aí lembrando para vocês depois preencherem a lista de presença, vai ficar aí 48 horas para vocês assinarem. A palavra-chave é seguro, para não esquecerem. E, Cristina, a gente só tem a agradecer.
e espetacular a apresentação, muito completa. A gente sabe que é muito importante a gente falar do papel do enfermeiro nessa semana e onde ele está, o que ele faz, para a gente dar mais visibilidade. E eu acho que esse tema que você trouxe vai mostrar, assim, para quem segue a gente, para principalmente quem é acadêmico, quem já trabalha na área, quão importante é o olhar de proteção, né, que o enfermeiro tem que ter, e de atenção, que vai virar uma proteção para esse paciente através dessa segurança do paciente. Obrigada a você pelo convite, mais uma vez. Eu convido todos, para quem quiser se especializar em oncologia, que faça residência no Instituto Nacional do Câncer. Eu acho que a gente sai de lá, nós formamos, né? Eu posso falar porque eu sou docente da residência, então, assim, nós formamos profissionais para o mercado bem qualificados, que muitas vezes são disputados pelo mercado, e, assim, é só fazer a provinha e passar. Então, estão todos convidados. Muito obrigado, então, professora Cristina. A gente se encontra em outros momentos, e também vocês que estão seguindo, acompanhando, aproveitem mais outras atividades da semana que a gente vai ter aqui. Minha câmera já deu piripaque aqui, não posso ligar de novo, mas estou dando tchauzinho para vocês aqui. Tchau.